Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela maneira muito especial como Ele tem nos ensinado. Então nós louvamos nosso Deus pela nossa escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica dinâmica que tivemos hoje pela manhã. O quanto nós aprendemos, saímos daqui edificados, cheios da palavra do nosso Deus. Então isso é muito bom para nós. Nós pedimos aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet, nós estamos prestando culto ao Senhor. É um momento que requer de nós reverência, muita atenção para receber do Senhor aquilo que Ele tem para os nossos corações. Então eu peço, você que está em casa, pegue a sua Bíblia e juntamente com os irmãos aqui no templo, vamos fazer uma leitura bíblica, Atos capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 26. Atos capítulo 16, versículo 19 ao versículo 26. Atos, capítulo 16, versículo 19 ao versículo 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, perante as autoridades. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Que Deus aplique sua santa palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por este momento em que estamos prestando culto ao Senhor, em que lemos a tua palavra. Obrigado a Deus, porque nós temos este privilégio. Te rogamos, Pai, que fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a entendermos a tua palavra, de maneira, ó Deus, que possamos com muita alegria colocá-la em prática para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Abençoe, ó Deus, os irmãos aqui presentes no templo, outros que estão em casa, ó Deus, nos acompanhando pela internet. Ó Pai Celeste, fale aos nossos corações, que nós saiamos edificados deste momento de culto a Deus congregacional. Abençoa-nos, ó Deus bendito, ilumina-nos, ó Pai, a entendermos a tua santa palavra. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Hoje pela manhã,
Na nossa escola bíblica dinâmica, nós abordamos a lição com o seguinte tema: lealdade. Onde está a nossa? Nós aprendemos, irmãos, que lealdade é uma questão de escolha. Escolher devotar totalmente a Deus significa adoração, ou escolher devotar totalmente ao mundo, que aprendemos pela manhã, que significa idolatria, à luz de Tiago, inimizade contra Deus. Como nós também aprendemos que lealdade faz parte do caráter cristão. Meus amados irmãos, foi tão bom, tão dinâmico, que nós entendemos que uma das grandes causas dos atritos em relacionamentos, a dificuldade para nos ajustarmos, a dificuldade para a compreensão, está neste princípio que nós tratamos pela manhã: lealdade. Basta os irmãos observarem, volto a repetir, observem bem como nós estamos comportando. E a pergunta é: o meu comportamento está manifestando lealdade a quem? A mim? O meu eu? Ou a Deus? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre lealdade na prática. Não é simplesmente falar de lealdade, de estabelecer conceitos, estudar conceitos sobre lealdade. Ver lealdade, a lealdade ao mundo como idolatria, lealdade a Deus como adoração, tudo bem. Nós aprendemos também pela manhã que lealdade faz parte do caráter cristão. E na prática? Como que é lealdade na prática? Quando as coisas estão gritando em nossa volta, quando tudo se fecha para nós, quando não está do nosso jeito, quando fala contrário àquilo que eu pensei ou que eu estou pensando, quando nós somos atacados, quando nós somos agredidos, quando nós somos desafiados, quando nós somos bombardeados, somos leais a quem? E pela manhã, nós citamos, irmãos, para o desenvolvimento da nossa lição, Gálatas capítulo 6, versículo 17, onde Paulo diz: olha, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo tinha as marcas de Cristo, cicatrizes que ele havia adquirido no trabalho missionário, e que os galateus não conheciam muito bem, mas Paulo estava afirmando, Paulo estava ali demonstrando a sua lealdade a Cristo. Olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Se alguém quisesse discutir a sua devoção, Paulo está dizendo: olha, tome conhecimento das marcas, tome conhecimento daquilo que eu fiz em favor do meu amor a Cristo Jesus. Tome conhecimento das marcas da perseguição que havia, que está em meu corpo. Olhe para as cicatrizes, cicatrizes que sofri por amor a Cristo Jesus. Então olhe para o meu corpo.
Paulo está usando uma palavra grega. Sem dúvida, ele está se referindo aos ferimentos que ele recebeu em diversas perseguições por amor a Cristo Jesus. Paulo, ele foi apedrejado na cidade de Listra, na província da Galácia. Ele recebeu, meus amados irmãos, dos judeus, 195 açoites. E 3 vezes ele foi fustigado com varas pelos romanos. Paulo foi preso em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma. Seu sofrimento pelo Evangelho e os ferimentos que os seus perseguidores lhe infligiram e as cicatrizes que ficaram eram as marcas de Jesus. Quando nós olhamos o relato da vida de Paulo, Paulo sendo preso nesses lugares, Paulo sendo chicoteado, Paulo sendo açoitado, Paulo sendo maltratado, Paulo sendo perseguido, estamos vendo este homem vivendo a lealdade na prática. E é justamente sobre este tema, lealdade a Cristo na prática, é que nós iremos focar na noite de hoje. Porque falar de lealdade, na teoria, nos conceitos, é muito bom. É muito bom desenvolvermos este assunto, mas a nossa proposta hoje é pensarmos lealdade na prática. Como a gente enfrenta tudo isso sendo leal a Cristo Jesus. Precisamos aprender a enfrentar tudo, meus amados, perseguições, lutas, bombardeios, ataques, mas mantendo a nossa lealdade a Cristo Jesus. Paulo diz, olha, eu trago no meu corpo a marca. Está dizendo, olha, o meu corpo está aqui, ó, ferreteado, foi marcado com ferro, então agora aqui eu tenho no meu corpo a marca de Cristo Jesus. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica muito rica em detalhes, que nós vamos observar estes homens de Deus, homens leais ao Senhor, tudo acontecendo, meus amados irmãos. Eles estavam caminhando para um lugar de oração e ali havia um demônio insultando. Como reagir diante disso? O homem leal a Cristo, na prática, ele sabe como enfrentar as lutas. Ele sabe como enfrentar. E o texto diz, enquanto esta equipe missionária estava caminhando para o lugar de oração, diz o texto, diz a narrativa bíblica que nós estamos usando como base para a nossa reflexão na noite de hoje. Eles estavam caminhando para o lugar de oração. E aparece uma jovem que era escravizada por um espírito de adivinhação. E esta jovem, meus amados, saiu ao encontro deles. Lucas nos conta 2 coisas a respeito dessa jovem escrava. Primeiro, ela era uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Segundo, meus amados, ela era explorada pelos seus donos. Na realidade, a conclusão que nós chegamos, olhando para a vida desta jovem, esta jovem era escrava e estava em um duplo cativeiro. Ela era escrava e estava em um duplo cativeiro, meus amados irmãos.
ela era escravizada pelos seus mestres. Bem como esta jovem, ela era escravizada pelo demônio. Mas algo interessante acontece. Esta equipe missionária passando uns dias ali em Filipos, o caminho da menina, da jovem demonizada, cruzou o caminho de Paulo e Silas. Timóteo e Lucas também faziam parte desta comissão. Então, à medida que Paulo e seus amigos seguiam, ela corria atrás, gritando. E às vezes nós pensamos assim, não, mas ela está falando a verdade. Mas está vindo de uma pessoa possessa pelo demônio. Estes homens, dizia ela, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava errada? Mas era uma jovem possessa. Era uma jovem escravizada. Imagine a credibilidade, eles dando credibilidade para esta jovem que tinha esse espírito de adivinhação. Imagine a credibilidade dessa jovem. E o versículo 18 é muito interessante, diz, e ela fazia isso por muitos dias. E ela fazia isso por muitos dias. A jovem o seguiu por muitos dias. Imagine, meus amados, o quanto esta jovem perturbava este grupo de missionários. O quanto esta jovem incomodava estes homens. E os gritos dela continuavam para muitos dias, até que finalmente Paulo resolveu agir. E aqui a gente fala assim, mas que coisa maravilhosa! Veja o poder de Deus, veja a grandeza de Deus. O versículo 18, lemos, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Problema resolvido? Problema resolvido? Sim. A moça da jovem, sim. Ela foi livre, ficou livre, foi liberta daquela escravidão, daquela dupla escravidão. O efeito foi imediato na vida dela, meus amados irmãos. Ela foi liberta de uma vez por todas de seu fardo demoníaco. Uma libertação clara. O que aconteceu depois que Paulo ordenou o demônio para deixar a jovem escrava? O que foi que aconteceu, meus amados? Olha, observem bem, meus amados, enquanto eles estavam indo para aquele lugar de oração, buscando a presença de Deus, Paulo teve que parar para resolver aquele problema que estava incomodando-os já há muitos dias, mas atacou um problema econômico naquela colônia. Surgiu um problema econômico. Quando os senhores da jovem escrava viram que a jovem não estava mais sob a influência do demônio, eles ficaram irritados com os apóstolos. Por quê? Eles adoravam o dinheiro. E tinham lucrado muito com o seu estado, com o estado demonizado daquela jovem. O que mais importava para essas pessoas não era a libertação da jovem, mas o dinheiro. Diante disso, Paulo e Silas começam agora um teste de lealdade ao Senhor. Agora começa. Andando para cá de oração, que coisa maravilhosa. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Fazendo a obra missionária, ali na casa de Lídia, pregando o Evangelho na Europa.
Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, que coisa grandiosa, que alegria. Até o momento, amados irmãos, parece que este tipo de lealdade diante do que está acontecendo, milagres acontecendo, o milagre da libertação acontecendo, de vidas sendo transformadas, homens indo para a adoração, para a oração, que coisa maravilhosa, pregando o Evangelho de Cristo, que coisa boa, que coisa magnífica. É difícil ser leal a Cristo quando tudo isso está acontecendo? É? Não. Mas observem bem. Vamos pensar agora, irmãos, no texto bíblico. Primeiro, depois que mexeu na economia daqueles homens gananciosos pelo dinheiro, uma fúria se acendeu contra os homens de Deus, principalmente Paulo e Silas. Primeiro, eles foram arrastados. Grave bem, começa agora o teste de lealdade na prática. Agora vocês vão ser arrastados e vocês continuarão sendo leais a mim. Esta palavra, meus amados, arrastados, significa arrastados pelos calcanhares. Ou seja, eles foram puxados. Eles foram puxados. Não estava sobre um colchão. Não tinha um pano. Na verdade, meus amados, eles foram apanhados pelos calcanhares e foram puxados e foram levados para a presença dos pretores, dos magistrados, daqueles que julgavam. Eles foram parar no tribunal em praça pública. E em cada colônia romana tinha 2 desses homens servindo como juízes, pretores, magistrados. Mas neste caso eles não sustentaram a justiça romana. Os juízes não investigaram as acusações. Os juízes, meus amados, eles não conduziram a audiência de maneira apropriada, seguindo os ritos da lei. Os juízes, eles não deram a Paulo e a Silas a oportunidade de se defenderem. Eles foram arrastados, eles foram puxados. E mais, além de serem arrastados, eles foram acusados. Eles foram acusados injustamente. Basta os irmãos observarem do verso 20 ao versículo 21, que eles foram acusados injustamente. Os empresários de Filipos disseram às autoridades romanas que esses visitantes, judeus, estavam ensinando uma religião ilegal. Mas os irmãos sabem por que eles estão enfurecidos. Os irmãos sabem por que eles motivaram aquela população a arrastarem Paulo e Silas? Porque mexeu no Deus deles. Desta forma, meus amados, os apóstolos estavam causando uma perturbação na paz romana. Imagine você sendo acusado. Como que você se comporta? Imagine você sendo arrastado pelos calcanhares. A quem você será leal? E não para por aí, meus amados irmãos. Paulo e Silas, eles foram arrastados. Paulo e Silas, eles foram acusados. E agora vai acontecer algo muito interessante. As vestes de Paulo e Silas foram rasgadas, pelo menos até a cintura. Veja só o que está preparando agora, meus amados irmãos. Serem arrastados não significa nada diante do que vai vir. Ser acusados não significa nada diante do que vai acontecer. Agora, meus amados,
Eles estão despidos até a cintura. Pense bem, agora as cortes estão preparadas. Injustamente, acusados injustamente, arrastados pelos calcanhares, despidos até a cintura. Agora começa. Imagine você levar chicotadas. Imagine você ser chicoteado injustamente. Observe que a narrativa está dizendo. Eles foram chicoteados. Eles foram açoitados injustamente. Mandaram, diz o texto, mandaram açoitá-los com varas. Você está organizando a mente, vendo como que estes homens estavam sofrendo, como que a circunstância estava exigindo deles uma lealdade na prática. Homens que foram arrastados, homens que foram acusados injustamente, homens que ficaram despidos e agora eles vão levar chicoteados, serão chicoteados. Porque essa não foi uma punição legal. Porque não havia prova de que eles haviam cometido algum crime. E açoitá-los, meus amados irmãos, pelo fato de serem cidadãos romanos, deveriam ter ficado livres de um tal tratamento. Tem esse detalhe. Eles eram cidadãos romanos, então deveria ficar livre deste tratamento. Mas no clima da agitação, do alvoroço que estava causando na economia dos grandes empresários, isso foi ignorado. Paulo e Silas foram severamente açoitados. Os petores, os magistrados rasgaram as roupas dos apóstolos, expuseram as suas costas e ordenaram que fossem açoitados. Meus amados irmãos, foi uma disciplina severa. Talvez o primeiro dos 3 açoites mencionados por Paulo mais tarde em 2 Coríntios 11, 25. Os açoites, segundo a lei romana, era um castigo mais cruéis e brutais. Não eram simples açoites. Eram açoites cruéis. Eram açoites brutais. De golpe em golpe, meus amados irmãos, as varas iam ferindo as costas nuas deles, fazendo brotar sangue. Você continua leal a Cristo? Na prática? Arrastam pelos pés, pelos calcanhares. São acusados injustamente. São despidos até a cintura. E agora, meus amados, são golpes e golpes de vara de forma cruel e brutal, fazendo brotar sangue das costas. Quando nós falamos de lealdade, meus amados, nós não temos a dimensão do que ela significa na prática. A pergunta que eu faço aos irmãos, pensando em lealdade na prática: como é que você comporta diante de todas as agressões que nós estamos aqui apresentando, diante de todas estas circunstâncias que aqui estamos meditando na noite de hoje? Eu penso que muitas coisas que nós enfrentamos não significa nada do que Paulo e Silas estão enfrentando aqui. Não significa quase que nada, não desmerecendo as circunstâncias de cada um, mas vamos pensar, muitas delas, meus amados, que a gente enfrenta com todo respeito, não significa quase que nada diante daquilo que Paulo e Silas estão enfrentando. Meus amados, e para por aí? Será se para por aí?
Não, meus amados irmãos. Pensar em lealdade na prática é pensar nos detalhes. É pensar nos detalhes. Será que eu estou sendo leal ao meu Senhor nos detalhes, nas circunstâncias que estão acontecendo em minha vida e como eu enfrento tudo isso? Não esqueçam que eles estavam indo para um lugar mudou tudo. Eles vão deixar de orar? É interessante que acontece algo na nossa vida, a gente para de orar. A gente não canta louvores ao Senhor. A gente não externa a nossa gratidão a Deus. Não reconhece a grandeza de Deus. Não glorifica a Deus. Está acontecendo tudo isso, meus amados. Será que Paulo e Silas deixaram de orar? Eles pararam de orar. Eles deixaram de louvar o nome do Senhor. Então vamos mais, irmãos. Depois que eles levaram as chicoteadas, eles foram lançados no cárcere. Eles foram presos, arrastados pelos calcanhares, acusados injustamente, despidos até a cintura, chicoteados até sair sangue das costas. E depois de tudo isso, penso que quase que se convalescendo, eles foram ordenados a permanecerem presos. Não é qualquer prisão, meus amados. Olha, coloque eles na parte mais segura da prisão. Essa questão de colocar na parte mais segura da prisão, meus amados, significa mais sofrimento. Significa mais sofrimentos. E o carcereiro, obedecendo às ordens, tomou as precauções extras ao prender os seus pés no tronco. Esta palavra tronco significa, essa era uma medida de segurança muito especial, que destinava-se a causar dolorosas cãibras. Cãibra dói, mas tinha que causar dolorosas cãibras. Por isso, as pernas dos prisioneiros, meus amados, eram separados ao máximo possível. Não era simplesmente colocar os pés dessa maneira e colocar outra parte, a tola de pau por cima. Não era assim, meus amados irmãos. Existia um esquema doloroso. Então as pernas eram separadas o máximo possível, as pernas bem separadas, com a pessoa deitada de costas no chão. Depois de pouco tempo, os músculos das pernas começavam a contrair-se, o que causava uma terrível dor. Uma terrível dor, meus amados irmãos. Tudo isso porque Paulo, Silas, homens de Deus, missionários, homens de oração, comprometidos com o Evangelho de Cristo, comprometidos com Cristo, eles, na autoridade do Senhor, para a glória do Senhor, levou a mensagem que liberta. E aquela mulher, aquela jovem foi livre do pecado e dos demônios, e começou a interferir na renda daqueles empresários. Estes homens de Deus começaram a sofrer. Esses homens começaram a serem arrastados, acusados, despidos, chicoteados. E agora estão sofrendo terríveis dores. Paulo e Silas, que não cometeram crime algum, eram homens pacíficos. Foram presos no tronco projetado para prender prisioneiros mais perigosos. O tronco não era para um prisioneiro simples, pacífico, não, meus amados.
Eles foram tratados, o ódio era tão grande, a raiva era tão grande que os trataram desta maneira, de forma cruel, brutal. Tortura, meus amados irmãos. Eles foram torturados na parte externa da cadeia. Os presos, eles tinham liberdade de caminhar e encontrar amigos e parentes. Mas na parte interna, observa que o texto está dizendo que ele foi jogado na parte interna, na parte segura. Essa parte interna, meus amados, segura, era escura e preparada para manter os presos submetidos a rígido confinamento. Ser confinado ao tronco, meus amados, representava uma tortura. Paulo e Silas, eles foram torturados por causa de Cristo Jesus. Eles foram açoitados. Eles foram acusados. Eles foram arrastados pelos calcanhares. Apesar dessa deplorável situação, pergunta aos irmãos: eles foram leais a Cristo? Lealdade a Cristo na prática. Eles foram leais a Cristo? Qual a evidência de lealdade na prática desses homens? Como é que nós podemos analisar e dizer assim, não, eles foram leais a Cristo? Eles vão externar, meus amados, mesmo sofrendo este arrastão pelos calcanhares, mesmo sendo acusados injustamente, mesmo tendo as suas costas preparadas para açoites, sendo despidos, mesmo sendo chicoteados, golpes mais golpes, até, meus amados, sangrar. Depois de tudo isso, eles foram presos na parte interna, escura, e ali para sofrer uma terrível dor, com as pernas abertas. Eles foram levados ao confinamento e assim foram torturados. Vocês sabem o que aconteceu? Meus amados, é quase difícil imaginar que eles dormiram ali, diante de tudo isso, né? Pense bem, dormir dessa forma, dormir com as costas ensanguentadas, chicoteadas, com várias feridas de tantas varadas, dormir nesta posição, sentindo câimbras, dores terríveis, dormir. Eles não dormiram. Você acha que eles conseguiram dormir nessas circunstâncias? Eles não podiam. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas, aqui nós vamos aprender, irmãos, como enfrentar as circunstâncias. Talvez não seja ser arrastado, ser açoitado, ser chicoteado, ser preso, ser torturado, sentir terríveis dores. Não, meus amados, no nosso dia a dia, vamos aprender como enfrentar as circunstâncias e sermos leais a Cristo na prática. Perto da meia-noite não significa que eles começaram a orar, a cantar, mas se os irmãos observarem bem, vão entender que eles ainda estavam orando, eles ainda estavam cantando. Então Paulo e Silas, meus amados,
Estes homens que estavam sofrendo por amor a Cristo Jesus, enfrentando tudo isso por causa de Cristo Jesus, eles oravam a Deus fervorosamente. Eles oravam a Deus fervorosamente. Eles apenas falavam com Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar falando com Deus. Eu vou continuar conversando com meu Deus. Eu vou continuar devotando toda a honra, toda a glória ao meu Senhor. Então não vou permitir que nada disso divida o meu coração. O meu coração vai permanecer leal a Cristo Jesus na prática. Tem sido assim quando nós enfrentamos as nossas lutas, quando nós somos desafiados, quando nós somos ofendidos, quando nós somos maltratados, quando nós somos discriminados, quando nós somos rejeitados, quando nós somos ignorados. Tem sido assim, meus amados irmãos. Eu continuo orando, eu continuo mantendo a minha devoção a Cristo Jesus, eu continuo cantando louvores ao meu Senhor. Como pode isso? Como pode isso acontecer? Meus amados irmãos, quando as circunstâncias, elas nos sobrevêm e a nossa devoção a Cristo é maior do que elas, todos ouvem, meus amados, todos veem. É notório a nossa lealdade a Cristo. Eles oravam, eles cantavam, e todos que estavam presos ouviam. Eles ouviam. Está alguém aflito entre vós? A Bíblia diz, Tiago 5,3, ore. Está alguém contente? Cante louvores. A oração, meus amados irmãos, é a recomendação para a aflição. Está alguém contente? Cante louvores. Este cantar louvores refere-se ao canto como forma de oração. O que ele realmente, se cantarmos canções que glorifiquem devidamente ao nome do Senhor, não é cantar qualquer música gospel. Isso tem que ficar muito claro. Não é qualquer canção. Salmos e hinos, aquela expressão que glorifica o Senhor, que enaltece o nome do Senhor, aquele louvor, meus amados, que fala da grandeza de Deus, aquele louvor que enaltece a santidade do Senhor, o louvor, meus amados, que fale da soberania de Deus, não aqueles louvores, aqueles cânticos que enaltece o homem, que infla o homem, que deixa o homem grande. Não, meus amados. Louvores que reconhecem Deus como soberano. Louvores, palavras cantadas que glorifiquem o nome do Senhor, glorifiquem devidamente o nosso Senhor. Não é qualquer palavras, não são qualquer palavras, não é qualquer palavra, melhor dizendo. Palavras que glorificam o nome do Senhor. A alegria que havia no coração dos cristãos, de Paulo e Silas, expressava através dos seus lábios. Aqueles homens estavam apanhando com os pés no tronco, meus amados irmãos. Imagine essa cena. Eles estavam lá cantando. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Fala, mas que pode? Isso chama-se lealdade a Cristo na prática. Não é qualquer tempestade, amados irmãos.
que tira um homem leal do foco que é Jesus Cristo. Não é assim, meus amados irmãos. E aqui nós estamos aprendendo que o homem leal a Cristo, na prática, ele é um homem maduro. E pensar em um homem maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas da vida. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus e Deus responde o seu clamor. Tem sido assim? Como nós estamos agindo? Como está onde está a nossa lealdade na prática, igreja? Na prática, meu amado irmão, você que está nos ouvindo, na prática, onde está a sua lealdade? Vamos aprender com Paulo e Silas que a oração remove o sofrimento. A oração remove o sofrimento. Certamente ele cantava: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Não é isto que vai tirar o meu foco de Cristo Jesus. Mas a oração também nos dá o poder para enfrentar os problemas. A oração nos dá poder para enfrentar os problemas. Pense comigo agora, para concluir a nossa reflexão, irmãos. Um cidadão romano, ele tinha direito de viajar dentro do Império Romano sob a proteção de Roma. Quando você está passando por sofrimentos, lutas, você reivindica os seus direitos. Eu tenho direito. Paulo reivindicou? Eu estou certo. Não pode fazer isso comigo porque é assim. Não é dessa forma. Opa, não mexe comigo. Paulo era um cidadão romano. Tinha a proteção de Roma. O direito de não ser objeto da legislação local. E Paulo, meus amados, também ele podia apelar para César. Ele podia fazer um apelo para César. Não, para aí. Busque autoridade. Exponha a minha situação para ele. Não faça isso comigo. Não me arrastem. Não me acusem. Não nos acusem. Não. Não faça nada conosco agora. Vamos buscar a César. Te pergunto, diante das circunstâncias, você tem apelado para o homem? Diante das circunstâncias, você tem apelado para os seus direitos? Eu mereço. Não pode acontecer comigo. Para quem você apela quando está enfrentando circunstâncias? Para o seu direito como cidadão? Para o seu direito como crente? Para o seu direito como homem transformado? Para o homem aqui da terra? Para quem que você apela quando está passando por circunstâncias? O homem leal a Cristo, na prática, ele apela somente para o seu Deus. Nós lemos toda a narrativa, não ouvimos aqui, não vimos aqui ele reivindicando qualquer coisa. Mas na prisão,
ali naquele momento de tortura, sendo chicoteados, eles estavam apelando somente para um. Grave bem, igreja do Senhor, meus amados irmãos, o homem leal a Cristo, na prática, em meio às circunstâncias, ele apela somente para Cristo. Ele conversa com Deus. O que nunca se pode tirar de um cristão, meus amados, é a presença de Cristo Jesus. Nunca pode tirar. Pode fazer o que quiser, mas não tira a presença. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, Paulo e Silas testemunhavam acerca de Deus. Ele não gritava lá: gente, eu estou sofrendo aqui. Gente, eu estou com muitas câimbras. Eu estou sentindo uma dor terrível. Não fazendo crítica, meus amados, à dor, ao sofrimento de nenhum irmão, mas para efeito de entendermos que nós devemos a nossa lealdade sempre a Cristo Jesus. Devemos a nossa lealdade a Cristo Jesus, não importa qual seja a nossa situação. Devemos lealdade somente a Cristo. Não coloquem nada acima de Cristo Jesus. Que nós sejamos leais a Cristo na prática. Vamos orar? Pastor Osmiro, vem aqui, pastor, orar pela igreja, orar por nós, pedindo ao Senhor que como igreja nós sejamos leais a Ele, independente das circunstâncias, independente dos arrastões, independente das acusações, independente dos açoites, independente das prisões, independente das torturas, que a igreja local seja uma igreja leal somente a Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra, toda a glória, exaltamos o Teu nome, porque, Senhor, um dia o Evangelho chegou até nós, através de servos fiéis, de servos que lutaram, sofreram, servos que continuaram testemunhando firmemente a graça, a verdade e também, Senhor, o perdão dos pecados pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Rendemos-te graças pelo Teu povo reunido nesta noite, exaltando e glorificando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra. Esse relato tão importante para todos nós. Graças te damos, Senhor, porque, apesar de tantas lutas esses dias, Teu povo está voltando no espírito de gratidão, de adoração, de aprendizagem da Tua palavra. E obrigado por tudo isso. Apesar de tudo, Senhor, o Senhor tem estado conosco para nos abençoar, para nos ajudar. Não resta dúvida, Senhor, que também há perseguição. Não resta dúvida, Senhor, que há aprovação. Não resta dúvida, Senhor, que o Senhor estará nos aprovando e nos abençoando. E te damos graças também pela mensagem ouvida nesta noite. Louvamos e exaltamos o Teu nome por todos os irmãos aqui presentes, aqueles que estão em suas casas nos ouvindo, aquela pessoa que talvez ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo, mas ouviu a Tua palavra
que tu toques em seus corações, para que elas também, Senhor, reconheçam o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Rogamos a tua bênção em favor de toda a igreja. Pedimos, nosso Pai, uma bênção especial para irmãos, amigos que estão sofrendo em leitos de dores devido a esta praga perniciosa, a coisa maligna que tem assolado o teu povo e as pessoas também sem Deus, mas que elas sejam alcançadas e abençoadas pela tua mão curadora, restaurando-lhe a situação e colocando saúde, vida em seus corpos, para que sejam restauradas segundo a tua vontade. E também, Senhor, nos guarde do mal, nos dê uma boa noite e cubra-nos com teu sangue precioso, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a andarmos em teus caminhos segundo a tua vontade. Rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.